Vocês devem receber uma mensagem aí. Pronto. Falaremos agora sobre o som e já começou a gravação também da aula. Tudo bem. Então, é uma aula simples, com assuntos que vocês, de certa forma, já viram, faz parte da vida de vocês, mas acaba que a gente vê que isso tem estudo sobre isso aqui, é parte da ciência, tá? É assunto nosso do nono ano também, falar sobre o som. Nessa imagem aí, vocês já veem aquela imagem simples dos editores de som. Em todos os programas, quando a gente vê som, tem essas frequênciazinhas aí. Né? Então, tá mais ou menos vocês verem que a gente está falando do som mesmo. O som. O que é o som e como ele é produzido? Tá? Também, o som é a propagação de uma perturbação no meio mecânico. O que quer dizer isso? Propagar é uma coisa que espalha, que viaja, que percorre. Não é? Então, o som percorre, viaja. É propagação de uma perturbação, ou seja, para se criar o som, algo tem que ser perturbado, tem que ser vibrado, sempre. Ou seja, num aparelho celular, numa caixa de som, num aparelho de som, tem que ter o alto-falante que vai produzir vibrações, perturbações. Se eu bato na mesa, aqui, tá, eu perturbei o meio, perturbei o material da mesa, que passou essa perturbação para o ar e essa perturbação foi viajando. Né? Na água também, quando acontece alguma perturbação na água, essa perturbação propaga, viaja na água, que faz com que alguém receba lá. Aí está na frente aí no meio mecânico, ou seja, precisa ter um material para que essa propagação, que essa perturbação consiga viajar. Ou seja, não existe som no vácuo, no espaço, porque para o som existir tem que ter uma propagação em um meio mecânico. Ou seja, por maior que exista o barulho que a gente faça aqui no planeta Terra, esse barulho não vai conseguir chegar lá no outro planeta, porque entre o espaço de um planeta para o outro existe o vácuo e esse som, normalmente, que nós utilizamos, não consegue viajar no vácuo. Ou seja, explosões solares que aconteçam lá no Sol, nunca que nós não ouviremos, né? Nós não ouviremos essa propagação, esse som, porque esse som precisa de alguma coisa material para viajar, ok? Diferente de ondas eletromagnéticas, com ondas de rádio, a luz, que consegue viajar sem necessidade de um meio material, tá? Ou seja, o som é uma onda que precisa de um meio físico para poder viajar. A primeira informação desde já, ok? A próxima aqui. E nós estudamos também, lá no texto está escrito, em uma das atividades do ano passado, nós falamos sobre ondas. Foi duas ou três atividades, parece, falando de ondas. Teve até uma atividade falando daquela explosão lá em Beirute, não é? Daquela mega explosão que saiu quebrando, destruindo casas, carros, lá. Então, o som, ela é uma onda. E o que é uma onda? É a propagação de uma perturbação de uma energia fornecida por uma fonte e determinado meio. Fornecido por uma fonte a determinado meio. A onda não transporta matéria, transporta apenas energia. Ok? Ou seja, quando a gente vê as ondas do mar, aquelas ondas não carregam o navio. O navio que estiver aqui em cima, no ponto aqui do meu dedo, quando essa onda balança, esse navio permanece no mesmo lugar. O que faz um navio viajar é o vento que empurra ele, a força do motor, né? No caso, se não for um navio a vela. Ou seja, uma onda, ela não transporta matéria, ela permanece no mesmo lugar, tá? E nesse desenho que vocês estão vendo aqui, o menino está perturbando a água. Essa perturbação no meio físico, tá? Essa perturbação
ela é transportada, ela é viajada na própria água. E essa folha que está aqui, se depender da onda, da vibração da água produzida pela varinha aqui, essa folha não vai sair do lugar. Vai sair só apenas subir e descer acompanhando a onda. A onda não transfere matéria, ela só transporta energia, ou seja, a energia que perturbou aqui, ela chega nas bordas desse pequeno laguinho aqui que o menino está brincando, tá? Ok. Ou então, voltando aqui que eu já tinha falado antes, tá? Eu estou falando um pouquinho agora de onda, porque o som é uma onda, tá bom? Então, por isso estou falando um pouquinho para a gente entender melhor lá adiante. As ondas podem ser do tipo mecânicas ou do tipo eletromagnéticas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, para viajar, para chegar no outro ponto. Exemplo aí, o som. Tá? Como já tinha dito há pouco tempo atrás, a onda precisa de um meio mecânico, de um meio físico, precisa de uma corda, precisa da água, precisa do ar, precisa de um ferro, de uma mesa, de um chão, qualquer coisa. Tá bom? Existem outros tipos de onda que são ondas eletromagnéticas, que não precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, entre o Sol e o planeta Terra, não tem material propriamente dito. Existe o vácuo, que é um vazio. E se a luz do Sol chega até nós, é porque a luz é uma onda eletromagnética. Como eu disse antes, se a luz fosse uma onda mecânica, ela não chegaria até nós. Tá? Ela chega porque consegue viajar por um ambiente que não tem nada, né? No vácuo. Então a gente tem aqui a onda de rádio, a luz, o micro-ondas, tá? Estão exemplo de ondas eletromagnéticas que conseguem viajar sem precisar de um meio físico, tá? Tão simples. Tudo que sai do Sol, de outros planetas e chega até nós, são ondas eletromagnéticas. Não tem condições de ser ondas mecânicas, tá? Aí se eu colocar aqui um terremoto é uma vibração do solo, uma onda mecânica, né? Porque o solo é algo físico ali, tá bom? Sempre que alguém quiser me interromper, falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Sem problema nenhum. Isso não é interromper, atrapalhá-lo, não, é interagir, ok? Aqui. Todo mundo já conhece, essa imagem é bastante simples, tá? É uma representação de uma onda. Se eu tivesse um nó aqui em qualquer ponto da corda e o menino balançasse a corda aí, esse nó, obviamente, que ele não iria sair desse ponto e percorrer a corda até chegar na árvore. Não, ele permaneceria aqui, tá? Então, uma onda, ela transporta apenas energia, não transporta material. E uma representação de um som também é isso aqui. Quando a gente vibra, Rodrigo aí quando toca um violão, Rodrigo toca violão também, toca, Rodrigo? Não é só canta, não? Rodrigo? Rodrigo presente? Deve estar aí. Vocês me escutam? Sim, Beleza, beleza. Aqui achei que tinha acontecido alguma coisa errada com a reunião aqui. Tem gente chegando, alguém. Então tá. Quando é tocado a corda de um violão, a gente vibra a corda, essa corda vibra o ar, e esse ar vai transportar a vibração até chegar na gente, tá? Então acontece assim a vibração. Aqui, como ouvimos o som? Propriamente, vamos falar sobre o som mesmo aqui agora. As nossas cordas vocais, que estão aqui na nossa laringe. Quando a gente conversa, essas cordas vocais, elas vibram, que vibra o ar da nossa boca,
E essa vibração, essa perturbação no ar, ela vai viajar no ar, tá? Ou seja, o ar, ele é perturbado, vibrado o ar. E essa vibração, ela chega até nossos ouvidos, tá? O ouvido externo, que é chamado, a gente costuma chamar de orelha, tá? Ele serve para capturar as vibrações, ajudar a capturar as vibrações e direcionar essas vibrações para o canal, que é o ouvido médio que a gente chama aqui, né? Essas vibrações chegam no tímpano, que é uma membrana, tá? Ou seja, vamos resumir o que acontece com o som até ele chegar nos nossos ouvidos. Acontece a vibração das cordas vocais, essa vibração passa para o ar, essa vibração do ar chega até nossos ouvidos e essa vibração chega no tímpano, que é uma membranazinha aqui. Quando esse tímpano vibra, ele acaba vibrando 3 ossinhos, bem pequenininhos mesmo, chamado martelo, bigorna e estribo. Esses ossinhos vibrando, eles vibram a cóclea. A cóclea transforma as vibrações mecânicas, as vibrações físicas, em impulsos elétricos que são encaminhados pelo nervo acústico, pelos nervos, até chegar no nosso cérebro. É assim que acontece a nossa audição. Uma outra curiosidade aqui dos nossos ouvidos, não sei se você já sabe. Nossos ouvidos, além de ter a função de fazer a gente ouvir o som, também é responsável por nos dar equilíbrio, para nos orientar, nos saber se a gente está em pé, se estamos inclinados, se estamos balançando a cabeça ou não. Por isso que fala que a labirintite tem a ver com o ouvido, não é, professor? Muito bem, exatamente. Dentro da cóclea, existe vários canais parecendo aqui com o caracol, né? Que também é chamado de labirinto aqui dentro. Esse labirinto, essa cóclea, ela tem um líquido dentro. Então, eu estou com a garrafa aqui, não sei se vocês me enxergam na imagem pequenininha aí do lado, eu tenho água aqui na garrafa também. É como se fosse a cóclea. Então, quando eu balanço a garrafa, essa água balança também. Quando eu viro essa garrafa de ponta cabeça, esse líquido mexe, muda de posição. Ou seja, o nosso corpo, ele também consegue perceber se estamos em pé, de cabeça para baixo ou deitados, a depender do líquido que está dentro da cóclea, aqui dentro. Então, quando essa cóclea, quando esses labirintos se inflamam, a labirintite, o nosso corpo ele perde um pouquinho a orientação de espaço. A gente perde o equilíbrio, a pessoa fica tonta, tá? Toda doença que termina em it é inflamação. E a palavra que tem antes é o local que aquela inflamação está. Gastrite, gastro é estômago, it, inflamação, inflamação no estômago. Labirintite, inflamação dos labirintos, que são os canais aqui que ficam dentro da cóclea, tá? Então, ouvidos nossos têm duas funções, ouvir e nos dá equilíbrio. E também, os nossos ouvidos, ele existe uma comunicação com a nossa garganta. Essa estrutura aqui, chamada trompa de Eustáquio, ela desce e vai até a nossa garganta. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa que, quando está com a garganta inflamada, ela sente dificuldade de ouvir, parece que está surda um pouquinho. Porque essa inflamação sobe por esse tubo e acaba chegando no ouvido, tá? E algumas vezes, quando a gente espirra tão forte e a gente tampa o nariz, aumenta a pressão da garganta e aumenta a pressão aqui interna, a gente sente aquele zumbido no ouvido, tá? Existe essa comunicação e essa comunicação tem que existir porque é para equilibrar a pressão. Às vezes uma pessoa está numa montanha muito alta, a pressão do ar é muito baixa e existe esse canal que para equilibrar a pressão aqui no tímpano, para o tímpano não ir nem para dentro nem para fora. É um equilíbrio que acontece isso com a nossa garganta. Aí é um cuidado muito grande que a gente tem que também, que quando tem uma inflamação da garganta, é tratar logo essa inflamação, porque ela pode subir para o ouvido, né, e causar mais problemas à frente.
Então, a gente consegue ouvir assim. Vibra o ar das cordas vocais, esse ar viaja, entra pelos nossos ouvidos, essa vibração chega e é capturada pelo tímpano, que é a membranazinha física, que vibra três ossos, são os menores ossos do nosso corpo, martelo, bigorna e estribo, e vibra a cóclea, que essa cóclea consegue transformar em impulsos elétricos que seguem pelo nervo e vai para o cérebro. Agora, o cérebro que é responsável por identificar esse som. Né? Som alto, som baixo, voz de alguém, de carro, alguma coisa. Isso aí agora é o cérebro que vai ser responsável por identificar isso. Tá? Seguindo aqui. Aqui existe uma tabelinha bem simples que quer falar sobre o espectro sonoro. Não são todos os sons que os nossos ouvidos conseguem capturar, tá? De todos os sons que existem, o nosso ouvido consegue capturar uma pequena faixa, apenas entre a frequência de 20 a 20 mil Hz, que é a frequência que os nossos ouvidos conseguem capturar. Ou seja, existe barulhos que vários outros animais fazem que entre eles, conseguem ouvir e nós não. Por exemplo, o morcego, ele emite uma frequência muito alta de som que nossos ouvidos não conseguem capturar. Daí seriam os ultrassons. Frequência ultra, acima daquela frequência de 20 mil Hz, que é a frequência máxima que nós conseguimos ouvir. A todo instante que o morcego está voando, ele está emitindo som. Esse som bate nas paredes, nas aulas dos materiais, reflete, volta o eco para o morcego novamente, e é assim que ele consegue identificar o objeto que está na frente dele. E o morcego passa perto da gente emitindo som, e a gente não escuta, porque a frequência do som que o morcego emite é além daquela frequência que os nossos ouvidos conseguem capturar. Tá? Cachorro, gato, eles conseguem capturar também frequências diferentes daquelas nossas. Então, eu quero que vocês entendam com isso que existem vários sons, alguns deles os nossos ouvidos conseguem capturar, a grande maioria não. Ok? Uma outra imagem aqui traz para vocês, se tiver pequenininho e quem tiver com o celular, tem a opção de ampliar aí com o dedo, ampliar a tela. Então está aqui só por curiosidade. O ser humano, aqui em cima. Em verde está os sons audíveis, aqueles sons que a gente consegue ouvir. E em rosa aqui, lilás, tá os sons produzidos. Ou seja, nós conseguimos ouvir frequência de som de 20 a 20 mil Hz. E só conseguimos produzir som nas nossas cordas vocais de 85 até 1100. Ou seja, a gente consegue ouvir som que outros animais produzem, tá? Além daquele som que nós próprios produzimos. Ok? Por exemplo, aquele sonzinho chato que o celular fica emitindo, não é assim? A gente consegue ouvir ele, mas nós não conseguimos produzir som igualzinho àquele. Isso quer dizer que está na frequência diferente de 85 a 1100. A gente consegue ouvir, mas não conseguimos produzir com as nossas cordas vocais. Aqui abaixo tem um golfinho. Olha por curiosidade. Esse rosa aqui são os sons que nós produzimos. Ou seja, a gente fala e o golfinho escuta. O golfinho pode falar e a gente não escutar, porque está fora da nossa... Só um pedacinho aqui do som que o golfinho fala que a gente escuta, tá vendo aqui? Só essa pontinha, ó. Ou seja, toda essa parte daqui para frente, o golfinho se comunica com os outros dentro da água, obviamente. Eles escutam e nós não. A gente só consegue produzir um cantinho aqui. Já o cachorro está aqui. Ó. Tudo que o cachorro late, a gente escuta, porque está aqui dentro. Mas o cachorro, ele consegue
ouvir mais coisas, além de nós, tá vendo que passa um pouquinho para frente aqui? Então, isso faz com que o cachorro tenha uma audição mais apurada que a nossa um pouco. Ele consegue ouvir mais coisas do que nós, tá? Aqui segue o gato, também com a frequência muito parecida com o cachorro. Olha o morcego aqui que eu tinha falado antes, tá? Esse aqui são sons que o morcego emite, esse em rosa, ou seja, todo o som que o morcego faz, basicamente ali voando, chega aqui na frente e a gente só consegue escutar só essa pontinha aqui, ó, com quase nada. Ou seja, só para a gente ter ideia de que existem sons e os animais se comunicam, mas nós nem conseguimos perceber isso através de aparelhos, né, que conseguem capturar isso. E esses aparelhos, às vezes, até convertem em som para a gente ouvir. Mas, a todo instante, está uma barulheira aí no meio ambiente. Nós que não conseguimos perceber, tá? Falando aqui de como esse som viaja. O som, ele pode viajar e, obrigatoriamente, como eu disse antes, ele precisa de um material, de um meio mecânico, material físico, para poder viajar. Porque o som é uma onda mecânica. Aí o som, ele pode viajar no material gasoso, no material líquido e no material sólido. A nossa voz, ela é transmitida, obviamente, pelo ar que está aí gasoso. Baleias e golfinhos emitem sons na água. E toda a vibração que acontece no solo é do meio sólido. Por exemplo, cobra não tem ouvido, mas cobra escuta. Você pergunta, mas que loucura é essa? Como é que a cobra consegue ouvir e escutar sem ela ter ouvidos? Porque a cobra a todo instante ela está com o corpo em contato com o solo, com o chão, e todo animal que está caminhando, pisando no solo, ele produz perturbações no solo, vibrações. E essas vibrações, elas viajam de maneira muito mais eficiente no solo do que no ar e do que na água. Ou seja, a cobra escuta muito melhor do que nós, mesmo sem ter ouvido. Porque a velocidade da propagação do som, ela vai aumentando do gasoso para o líquido para o sólido. A cobra escuta de maneira muito mais rápida do que nós. Escorpião também. Não sei se algum de vocês já viram, que o escorpião tem tipo umas peninhas em estrutura assim por baixo dele, tipo dois pentes. Aquelas peninhas, digamos chamar aqui de peninhas, elas ficam em contato com o solo a todo instante. E qualquer vibração que tem no solo, ele captura. Tá? Para vocês terem ideia de que existe a comunicação entre os animais, mesmo sem eles terem ouvido de fato. O ouvido só serve para capturar som do ar. Né? Os animais que não conseguem capturar som sem ser do ar, para que eles têm ouvidos? Né? Para que uma cobra, uma baleia, precisa ter ouvido, sendo que ela não vai ouvir som do ar, som na água, o golfinho do mesmo jeito, os peixes. Ok? Mas quando a gente conversa, um peixe pode escutar, porque a vibração que a gente emite no ar, essa vibração chega na água e perturba a água, daí o peixe consegue perceber. Mas não é pelo ouvido, é pela pele, que ele tem ali, que tem sensores na pele, para capturar essas vibrações. Tá? Ok. Aqui então já está aquela orientação da pergunta da baleia, da bateia. O Rodrigo perguntou ali, né? Das bateias, das baleias. Tá? Alguém quiser me responder, pode me responder agora. Não tem problema os colegas ouvirem. Por que a baleia consegue se comunicar com as outras na água? Por quê? Ninguém quer falar? É por causa das perturbações que elas emitem que só ela consegue ouvir, professor? Isso, é porque elas emitem perturbações na água. Né? E a água, ela transfere o som, a vibração, de maneira muito mais rápida do que para nós. Então, a comunicação entre as baleias, ela é muito mais rápida.
Não sei se vocês já perceberam, quando uma pessoa está... Isso, muito bem, Vitória. Quando a pessoa está de um lado de um campo de futebol e a outro lado do gol. Quando a gente grita, demora um pouquinho para o som chegar lá, né? Porque o ar, ele propaga o som de uma maneira um pouco lenta. Enquanto se a pessoa batesse no chão, se tivesse igual uma situação hipotética aqui, eu estou em um gol, claro que é só um exemplo, tá? Não é qualquer, eu e uma cobra no gol. E uma pessoa lá do outro lado, uma pessoa dá uma pancada na trave, uma marretada. Tum! A cobra vai escutar o som primeiro que eu. Porque quando vibra a trave ali, vibrou o chão, chega nela. Não é? E para o som chegar em mim, tem que passar pelo ar. E o material sólido transfere a vibração de maneira muito mais rápida. Ok? Ou então, quem assiste aqueles canais de aventura selvagem, por exemplo, lá com Richard ou algum outro lá, eles, enquanto está manipulando com cobra, eles conversam. Ó, a gente pode conversar porque cobra não escuta. Agora, quando for caminhar, caminhe de maneira bem devagarzinho, porque os nossos passos, aí a cobra consegue perceber a vibração no solo. Tá? São apenas curiosidades aqui. Isso, Vitória. O som se propaga em todos os meios, desde que ele seja material físico, obviamente, né? Não seja vácuo. Aí a velocidade com que esse som vai se propagar, viajar nos diferentes meios, depende se ele é sólido, líquido, gasoso, depende também da temperatura, né? Mas principalmente ali do meio, tá? Aqui agora, uma curiosidade. Se alguém quiser comentar, interferir, fica à vontade, tá bom, gente? Contextualizando, esse aqui todo mundo já viu e tem pergunta lá na atividade. Por que durante uma tempestade, quando há a formação de um raio, vemos primeiro o relâmpago e somente depois de algum tempo ouvimos o trovão? Vamos lá. O relâmpago é uma emissão de uma carga elétrica, não é? Essa carga elétrica ela vai produzir luz e som ao mesmo tempo, de maneira instantânea. No mesmo instante que produziu o relâmpago, a descarga elétrica, ali houve uma vibração no ar e produziu o som. O que acontece é que a luz ela viaja numa velocidade extremamente alta. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, quando eu acendo uma lanterna, quando passa um segundo, a luz daquela lanterna viajou 300 mil quilômetros. Um absurdo. 300 mil. Se a gente comparar a distância daqui para São Paulo, que são, vou colocar aqui, 2.000 quilômetros, se a gente conseguisse enxergar um relâmpago próximo lá em São Paulo, claro que a gente não enxerga por causa da curvatura da Terra, só uma situação hipotética, aquela claridade do relâmpago chegaria até nós em décimos de segundo. A luz viaja uma velocidade absurda, né? 300 mil quilômetros por segundo. Já o som no ar, ele viaja numa velocidade de 340 metros por segundo. Isso quer dizer que a luz do relâmpago chega a ter nossos olhos de maneira praticamente instantânea. E o som vai demorar um pouquinho para chegar, porque a velocidade do som no ar é muito menor do que a velocidade da luz. Simples. E com isso dá até para calcular. Tem lá na atividade, parece, falando isso aí. Né? Para calcular a distância que aconteceu um relâmpago. Se o som viaja com a velocidade de 340 metros por segundo, quando tiver um relâmpago, é só a gente contar. Enxerguei um relâmpago, então eu conto. 1, 2, 3, 4. Bum! Chegou o trovão. Então eu pego 4 segundos e multiplico por 340. Aí eu vou saber a distância em metros e o relâmpago onde é que ele aconteceu. Né?
Então, dá o quê? 1.300 e... 1.360? Isso? Metros, tá? Então, muito simples isso acontecer, tá? A gente saber calcular a distância. Então, quanto mais rápido, ou melhor, quanto menor o tempo entre o relâmpago e o trovão, mais perto o raio caiu. Né? Quanto mais distante, quanto mais demora da gente ouvir o som do trovão de quando a gente enxergou o raio, mais distante aquele relâmpago aconteceu, tá? Porque quanto mais tempo precisa passar para a gente escutar o relâmpago, mais longe ele estava, tá? Uma outra curiosidade também é que as forças policiais, geralmente os atiradores de elite, eles utilizam armas, quando vai abater algum alvo, armas que são os fuzis. E a munição dos fuzis, ela ultrapassa a velocidade do som. Não é? A velocidade do som são 340 metros por segundo. Um tiro de um fuzil dos snipers chega aí a 800, 900 metros por segundo. Isso quer dizer que o alvo ele é atingido pelo projétil, pela munição, antes mesmo do som chegar lá. Se fosse o contrário, dava tempo da pessoa desviar. Ela escutava primeiro o som, deitava e a munição chegava depois. Não, isso não pode acontecer. Não é? Tem que ser o inverso. Então, essas questões de velocidade do som, isso é muito estudado, tá? Em várias forças policiais. Também acontece com avião, não é? Um avião supersônico é aquele avião que viaja numa velocidade acima da velocidade do som. Isso muda bastante, porque quando o objeto ele viaja e ultrapassa a velocidade do som, isso muda a perturbação do ar, muda bastante. Então, é um som absurdo que uma pessoa vai escutar quando ele ultrapassa a velocidade do som. Né? Então, são os aviões supersônicos que viaja acima da velocidade de 340 metros por segundo. Aqui, então, está aquela tabelinha. Eu copiei a tabela, a mesma que estava na atividade de vocês, onde vocês verem a velocidade com que o som viaja no ar. No ar, não, nos diferentes meios. Né? Então, a última aqui, no ar, penúltimo, desculpa, ar, 340 metros por segundo. Na água, 1.531 metros por segundo. Tá? Então, quase aí 5 vezes mais rápido que o som viaja na água do que em relação ao ar. No ferro, 5.960. No alumínio, 6.240 metros por segundo. Então, naquela brincadeirinha que vocês fizeram uma vez lá do microfone sem fio, lá daquelas duas latinhas, quando aquele fio é feito com ferro, com arame, e a pessoa vibra aqui, esse som viaja, chega lá na outra numa velocidade muito mais rápida. Então, vamos imaginar uma pergunta da atividade também. Perdão. Duas pessoas com um copo lá na boca, a distância de 100 metros de distância. Elas conversam aqui, pela latinha, e a outra pessoa está com a latinha lá no ouvido. Se for qualquer um meio material, em especial esse for arame, a pessoa primeiro vai escutar o som na latinha, e depois de um tempo vai escutar o som pelo ar, porque o som também vai viajar, ela vai gritar, ei! Mas no fio vai viajar primeiro, vai chegar mais rápido, né? Porque no meio sólido, um arame, por exemplo, a velocidade é muito maior. Tá? É isso aqui que eu tinha para apresentar para vocês hoje, tá? Eu procurei não colocar muita coisa para não ultrapassar aí de 1 hora, então por volta de 40 e poucos minutos, né, de quando começamos, tá? E agora eu abro para vocês perguntarem, questionarem, curiosidade, tirar dúvidas, tá? Eu vou sair aqui e voltar para a nossa tela. Aqui estamos. E assim,
eu consigo mais ou menos ter uma noção de todo mundo aqui ao mesmo tempo. Tá? O que mais? Estou vendo o chat aqui. Pronto. Estou vendo aqui que Vitória colocou duas coisas, porque o som irá se propagar mais rápido na água, foi no caso lá da baleia. Também porque não vai se propagar em todos os meios, só que em diferentes velocidades, mas dá para se propagar. Exatamente. Não importa se é madeira, se é ar, se é água, se é arame, se é chão, o som viaja. Não é? E o ar é o mais lento de todos, né? Que o som viaja. Vocês já tinham feito a atividade ou ainda não iriam fazer? Eu ia fazer depois da aula. Vou fazer. Pronto, é uma opção que vocês têm. Não Eu é? também. E é melhor. E também, no sábado, eu não coloquei muita coisa, eu deixei um pouco mais simples ali, né? Uma atividade simples, para não perturbar vocês muito no sábado. E também são duas atividades, tem a outra lá, que é das atividades curriculares, né? Que nós somos orientados e vocês também foram, e que a gente estaria postando duas atividades no dia. E o tema nosso de ciências e matemática é consumo e meio ambiente, né? Consumo e a pandemia. Aí eu coloquei para hoje um pouquinho voltado ao meio ambiente, que também é do assunto, que vocês podem ter, mas o tema não é consumo, mas se consumo e meio ambiente não está tudo ligado, quando eu consumo lixo, eu não vou jogar o lixo, como tinha aquelas perguntas lá, quando as ruas ficaram mais silenciosas, a pessoa está consumindo menos o carro, menos combustíveis. Então, as diferenças de consumo refletem também no nosso ambiente, né, no ambiente que a gente vive. Então, está dentro do tema também. Tá? Eu coloquei bastante coisas simples e nós somos orientados também que não colocássemos coisas muito difíceis e complexas para vocês fazerem nessas atividades curriculares. Então, eu coloquei lá para vocês fazerem um desenho, um esquema, uma charge, uma faixa ou qualquer representação em forma de arte ali, que vocês consigam representar as mudanças no meio ambiente que tivemos por causa desse coronavírus. Eu não vou olhar e eu nem seria doido de julgar a, a beleza do material, porque não são todas as pessoas que têm habilidade com desenho. Então, é somente para vocês externarem ali a concepção de vocês das mudanças ambientais provocadas pelo coronavírus, tá bom? O que mais? Procurem fazer as atividades, são apenas 6, né? São 3 de ciências e 3 da atividade curricular. Não são poucas, são apenas poucos encontros, não deixe acumular, façam tudo. A questão de idade ela é bem rápida, tá? Em um mês termina, um mês de pouquinho. O que mais? Não tendo, eu vou parar a gravação aqui também para não ficar muito comprido.